Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salve Resistência! O programa hoje vai ser diferente. Nós vamos sair a campo, vamos pra rua. Estamos aqui, ó, na Praia do Cassino, em Rio Grande, extremo sul do Brasil. Nós vamos conhecer um lugar que está relacionado a um acontecimento que é considerado extraordinário para a escala do local. Alguns dizem que é uma lenda urbana, poucos livros citam ele. Mas de fato, tudo indica que aconteceu. Aqui, na Praia de Rio Grande, em 12 de novembro de 1966, foi feita uma operação de lançamento de foguetes ao espaço. Nós vamos saber já já de onde aconteceu esse lançamento e por quê. Estamos chegando perto do lugar, nós estamos aqui na Praia do Cassino, em Rio Grande, atrás do Campo de Dunas. Logo depois aqui do Campo de Dunas já é o mar. Depois a gente pode até dar uma olhadinha no mar, mas agora nós vamos conhecer um lugar chamado A Base. Esse é o lugar que a gente chama, brincando aqui, A Base. Tudo indica, as informações que a gente tem, é que foi aqui nesse lugar que em 1966 foi montada uma base de lançamento de foguetes. São foguetes que serviram para fazer um teste durante um evento extraordinário, um eclipse. Agora lá no lugar a gente vai ver se tem ainda alguma evidência, porque foi necessário montar aqui toda uma estrutura para o lançamento desses foguetes. E depois disso, o lugar um pouco que caiu no esquecimento. E é por isso que a gente está aqui hoje, para recuperar um pouco dessa história. Vamos lá? Vamos ver se tem isso? Eu acho que só indo até lá para ver. Pessoal, nós estamos vivendo uma situação inusitada aqui no nosso primeiro programa fora do gabinete. Esse local é o local onde supostamente foi construída a base de lançamento de foguetes. Mas como vocês podem ver aqui, nós temos uma casa de cachorro instalada no terreno e lá ao fundo nós temos um atento Rottweiler que já está sentindo a nossa presença. A gente vai dar uma caminhada aqui pelo lugar. Se a gente desligar a câmera é porque ele não foi muito amistoso com a nossa visita, ok? Essa é a imagem aérea que nós temos do local, então, que nós chamamos de A Base, né? E se a gente vai recuando, a gente consegue entender um pouquinho melhor por que esse foi o local escolhido em 1966 para o lançamento dos foguetes. A posição estratégica da Praia do Cassino em relação ao Atlântico Sul e principalmente em relação ao Hemisfério Sul. Como a ideia era observar os fenômenos do eclipse na atmosfera, principalmente a chamada zona escura, esse ponto foi escolhido pela equipe do INPE, da NASA e todo o pool de investigadores que se formou para fazer o lançamento dos foguetes e os foguetes então na atmosfera testarem, né, os efeitos que estavam sendo procurados. Então com isso a gente consegue ter uma ideia, né, por que foi escolhido justamente a Praia do Cassino aqui em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, né? Nós temos então aqui o ponto em que em 1966 foi montada uma base de lançamento de foguetes, né? Chamou muito a atenção, foi um dia quase que extraordinário na história da cidade. Inclusive há relatos de pessoas dizendo que foi possível ver o lançamento dos foguetes lá da cidade de Pelotas, que fica em torno de 60 quilômetros daqui. Mas aí já fica talvez um pouco na construção da memória, né, que é uma outra parte interessante dessa história que a gente está contando aqui. Bom, a nossa primeira tentativa, lá pelo outro lado, de localizar as estruturas da base de lançamento de foguetes, não foi muito boa, mas aí a gente acabou acertando agora. Agora a gente está no local exato, inclusive aqui nós temos uma pequena instalação do Exército Brasileiro,
que é responsável por essa área e agora mantém o controle, a vigilância, a segurança do lugar. E a gente vai dar uma conhecida aqui então nas estruturas que restaram. O Cabo Gonzales vai nos acompanhar, né, para que a gente possa ver o pouco que restou, na verdade, das estruturas dos foguetes que foram lançados aqui em novembro de 66. Vamos lá dar uma conhecida no lugar então. Cabo, tu pode nos dizer assim, o que tu sabia dessa história antes de vocês serem deslocados para cá e assumir essa função? Sabia que a NASA veio aí, lançou os foguetes, porque aqui era o espaço ideal para eles. Fizeram uma pesquisa lá, era o espaço ideal para eles lançarem e ter o melhor reconhecimento. E quando tu ficou sabendo disso? Quando entrei no Exército. Quando tu entrou no Exército. Mas isso era explicado, era contado? Trouxeram vocês aqui para ver ou não? Não. Não? Antes tu não tinha ouvido falar? Não. E tu é rio-grandino? Tu é rio-grandino. E tu acha que as pessoas sabem desse lugar aqui ou a maioria não conhece? A maioria não conhece. Não conhece? Sabe que existe, mas não sabe o porquê. Sabe a história dos foguetes, mas não sabe onde é o lugar? Não, sabe o lugar, mas não sabe a história dos foguetes. Ah, é o contrário então. Sabe que alguma coisa aconteceu aqui. Mas não sabe o que é. Mas não sabe o que é. E que histórias que inventam? Tu já ouviu aí alguma coisa? Não? Não? De acharem que aqui saiu foguete para o espaço, ou nada assim? Não. Tá. Vamos dar uma olhadinha então, o que que tu chegou a ver aqui desde que tu está aqui? Que está sob responsabilidade de vocês, é claro, né? E esse aqui tu estava me dizendo que não é da época. Essa estrutura toda aqui... Pelo que eu sei, não é da época. Não, é posterior, né? Aquela ali e as que tem pro meio ali já são... Certo. E tu estava me contando, faz só uns 2 meses que vocês montaram essa estrutura aqui, né? E a gente vem pra cá seguido, sim. Tá, isso foi em função do que, tu sabe dizer? Por que o Exército decidiu que era bom ter uma presença física aqui? Não sei dizer. Será porque o terreno estava sendo ocupado, algo assim? Não sei. Porque o que a gente nota muito aqui, Cabo, é o pessoal jogar lixo no terreno, né? Essa aqui é uma das estruturas, então. Então aqui, ó, como dá para ver, né, restou desde 1966 uma estrutura que foi montada para a base de lançamento dos foguetes. Foram em torno de 14 foguetes lançados para a atmosfera. O projeto acabou acontecendo porque era um eclipse total. Ele tinha vários bons pontos de observação aqui no hemisfério sul e a Praia do Cassino era um ponto privilegiado. Havia também posto de controle em Bagé e outras áreas do Rio Grande do Sul e muitas outras áreas do Brasil. E na verdade os foguetes que foram lançados aqui tinham um alcance em torno de 100 a 300 quilômetros de altitude, que é a altitude que foi estabelecida para fazer a observação dos efeitos que ocorriam na atmosfera no momento do que é chamado o momento total do eclipse, né? Quando tem a total escuridão. Então aqui foi o ponto escolhido para o lançamento. Foi um evento que na época chamou muito a atenção, a gente tem vários registros da imprensa na época, atraiu pessoas. As imagens que nós temos da época mostram que foi montada uma grande estrutura aqui com containers, vieram veículos, havia navios em alto mar participando da observação, porque havia uma comunicação de todos esses pontos, trocando dados, né? O evento foi relativamente rápido. Na verdade, toda essa grande estrutura foi montada para um evento que durou poucas horas e logo em seguida a estrutura perdeu a função, digamos assim, né? E a área então ficou sob responsabilidade do Exército Brasileiro, que até hoje tem a responsabilidade sobre essa área. Infelizmente é uma história pouco conhecida do público em geral. O público de Rio Grande conhece um pouco, mas o público do Brasil não conhece muito, mas é um momento importante das pesquisas espaciais nas quais o Brasil participou, né? Tem a ver um pouco com a história da participação do Brasil na pesquisa espacial, porque daqui saíram dados que foram importantes para entender o fenômeno dos eclipses, né, que ocorreram depois. Então aqui a gente está numa das estruturas, agora vamos ver uma outra que tem um pouco mais adiante. A gente está chegando agora perto de uma segunda área. São 3 áreas que são indicadas, né, como áreas que ainda têm evidências. Essa aqui é uma delas também. Dá para ver que é uma área relativamente grande, maior que aquela primeira que nós estávamos lá agora. Essa é a que tem também o que alguns identificam como a estrutura da base de lançamento, porque tem esses suportes em metal, né? E para ter uma melhor explicação tem que cruzar com imagens da época, né? Cruzando com imagens de época a gente consegue ter uma ideia melhor de qual a função exata dessas estruturas que restaram. Nós temos uma aqui
e mais adiante ali outra, mesmo tipo de estrutura, uma estrutura circular. Depois temos mais uma ali e outra lá. São 4, se eu não estou equivocado, né, Gonzalez? Ou seja, é possível que tenha sido então aqui o local exato do lançamento dos foguetes. Eram foguetes do tipo Nike, eram 4 variedades dos foguetes tipo Nike. São foguetes de médio alcance, não são foguetes que atingem grande altitude. Havia depois mais uns 4 foguetes que chegaram a ser montados, mas não foram lançados. Eles eram foguetes de reserva, caso houvesse a falha de algum dos equipamentos. Segundo os relatos, tudo correu bem, ou seja, a experiência não teve nenhum problema. Todos os foguetes tiveram sucesso no lançamento, tiveram sucesso nos dados, né, que tinham que colher. E como eu disse antes, foi uma experiência efêmera, muito curta, mas que de alguma maneira coloca a Praia do Cassino e a cidade do Rio Grande no mapa da pesquisa espacial, principalmente numa época, nós estamos falando de 1966, a gente estava em plena Guerra Fria, é importante lembrar isso, o Brasil estava alinhado com o Bloco Ocidental, todas as atividades que envolviam a pesquisa espacial eram normalmente protegidas, eram tratadas com sigilo, porque havia espionagem dos dois lados, evidentemente, né? Então há relatos também de que na época se teve todo o cuidado na preparação dessa operação para que não houvesse nenhum tipo de espionagem, né, do outro lado, né, os soviéticos. Então isso também dá um certo sabor nessa história do lançamento de foguetes aqui na Praia do Cassino, tá? Que é uma história que precisa talvez ser mais relembrada e até de alguma maneira esse lugar aqui ficar mais conhecido pelos rio-grandinos, porque é mais uma opção que a gente tem para encaixar dentro da grande narrativa da história da cidade, né? De maneira que isso tenha sentido, que se possa entender melhor, que as pessoas possam entender por que esse local foi escolhido, né? A sua posição geográfica e estratégica em relação àquele fenômeno, né? É isso então, chegamos até a base, né? Encontramos as estruturas. E agora vamos em frente, vamos ver o que mais a gente pode encontrar aqui pela Praia do Rio Grande, porque ainda tem mais história aqui nessa praia. Valeu!